O que a gente busca é, de alguma forma, juntar. Por exemplo, vamos pegar L4 e L5. O que eu quero é que L4 não se mova mais em relação a L5. Ou seja, que vire um osso só. Que vire um osso só. Artrodese. Eu estou artrodesando, aquilo vai virar um bloco. Você vai certo? desfazer a articulação que tem ali, então tira o disco. Isso. Né? Uhum. E a ideia Essa é uma das técnicas. é que o osso do disco de cima colhe com o osso do disco de baixo. Mas eu tenho uma dúvida. Você tirou o disco, não vai diminuir a altura? Então, são vários. Primeiro conceito, assim, para hernias lombares, por exemplo, para problemas lombares, é muito difícil você falar assim, vou tirar o disco. Tirar o disco todo, por completo, é algo extremamente trabalhoso e que geralmente está reservado para casos em que a gente tem doenças oncológicas, por exemplo, um tumor, e aí realmente eu não quero deixar para trás nenhum pedaço daquela célula. No dia a dia, quando a gente fala do que é muito mais comum, que são as doenças degenerativas, ou mesmo nos traumas, a gente não tem a obrigação de tirar o disco por completo para conseguir induzir uma artrodese. Você, claro, quanto mais superfície você tiver, melhor. Então, você vai tirar uma boa parte do disco. E, entre uma vértebra e outra, você vai colocar algum tipo de elemento que imobilize a coluna e, ao longo do tempo, induza a formação do osso. As primeiras cirurgias, elas eram feitas com a retirada do disco, com a exposição dos contatos ósseos, e lá você colocava fragmentos de osso mesmo. Aquilo ficava como que às vezes um bloco, porque você consegue tirar um enxerto tricortical e colocar ali, por exemplo, na coluna cervical, isso era muito mais comum. Ou às vezes uma farofa ali, um granulado que você colocava ali dentro. A chance disso consolidar é muito menor do que as técnicas que a gente tem atualmente, usando os famosos parafusos. O granulado solto ali também é ruim, né? Também é um risco você deixar aqueles elementos soltos. Geralmente o que a gente fazia era usar um colete para tentar reduzir ao máximo o movimento, porque basicamente, Alessandro, ali quando você cria a superfície óssea e você coloca um enxerto, é como se você estivesse tratando uma fratura do antebraço, por exemplo. Você fraturou o braço. Você vai tratar como? Você vai botar um gesso, deixar ele quietinho. Não, eu vou operar. Não. Ok. Nós também, mas assim, pensa. Existe você quebrar o braço, botar o gesso, e aí o que o doutor vai falar para você? Fica com esse braço parado, fica imobilizado no gesso. Ao longo do tempo, aquela imobilização permite que você cresça um pedacinho de osso de cada lado, eles vão se encontrar e vão fundir e vão fazer o osso inteiro novamente. Uhum. Eu estou induzindo esse tipo de crescimento. Então, eu vou lá, tiro o disco, coloco o enxerto e o que eu espero é que, ao longo do tempo, aquilo forme uma ponte óssea. Um bloco de osso. Um bloco de osso. Como, da mesma maneira que eu usava o gesso para poder deixar aquilo quieto, eu vou usar o colete, eu vou usar algum tipo de fixação externa. Na verdade, é um tutor externo. O Pronto. colete é um tutor. Então é um tipo, tutor. Não se mova, menino mal. Que fixação externa teria que ter fixador externo mesmo. Parafuso, haste, piriri, parará. Então o nome é tutor. É, tutor. Perfeito. Porque você imobiliza e deixa crescer. Agora, e aí só uma questão técnica, a gente está falando muito de disco e corpo vertebral, mas na verdade o enxerto também pode ser feito nos elementos posteriores e o nome que a gente dá para isso é artrodese in situ, que significa artrodese com o enxerto no local, entendeu?